pra mim é fim de linha do Hulk. A gente vem dizendo aqui no PNS Esportes, o Hulk teve uma temporada muito ruim, né? A gente sabe o tamanho que o Hulk tem na história do Clube Atlético Mineiro. Talvez seja o maior ídolo, né? É um dos caras que mais venceu com a camisa alvinegra. Foi símbolo das conquistas do Brasileiro, da Copa do Brasil. A gente sabe que o Galo é marcado por grandes ídolos que acabaram não conquistando grandes títulos, né? Como o Reinaldo e tudo mais. Mas não dá pra viver de passado, né? O Hulk não fez uma boa temporada. O Hulk fez um último mês muito bom, né? O mês de novembro do Hulk foi boa. Os últimos 45 dias do Hulk, vamos colocar assim, fez uma boa semifinal sul-americana, vinha fazendo bons jogos no Brasileiro, tava numa boa crescente. A gente falou isso no último PNS Sport, que a crescente do Dudu e do Hulk poderiam ser armas bem poderosas pro Atlético nessa final, mas isso acabou indo por água abaixo, porque tanto o Dudu como o Hulk não jogaram nada. E pela idade avançada que o Hulk tem, pela questão financeira que o Galo vive e pelo Hulk não ser um jogador barato, isso não é demérito dele, isso não é culpa dele. Ele é um jogador caro porque ele correspondeu ao longo da carreira fora e dentro do Atlético para tal. Se faz necessário sim encerrar esse ciclo com o Hulk, aproveitar essa reta final de Brasileiro. Eu sei que o Galo ainda pode buscar um 8º lugar e tudo mais, mas aproveita essa reta final de Brasileiro, passar do jogo contra o Flamengo e fazer sim um jogo de despedida pro Hulk, que é um grande ídolo do Galo. Tem que ter um jogo de despedida assim, tem que ser valorizado, tem que estar estampando mais mosaicos 3D, mais bandeiras, mais fim da linha pra todo mundo. Se até o Reinaldo saiu do Galo, porque o Hulk não poderia sair. E posso tecer só um comentário? Temos um dado o vídeo do Galo no sábado, e eu queria tecer um comentário com vocês. O Hulk, ele bateu 52 pênaltis no geral, no Atlético, e perdeu 11. Vamos a alguns dos pênaltis que o Hulk perdeu em ordem cronológica. O Hulk perde na disputa de pênaltis contra o Boca Juniors, na Libertadores de 2021. O Galo passa apesar do Hulk. O Hulk perde o pênalti no tempo normal contra o Palmeiras, no jogo de ida da semifinal. Semifinal essa que foi decidida pelo gol fora. Ou seja, o pênalti do Hulk foi claramente decisivo para a eliminação do Galo. Temos pênaltis como contra o Atlético, que o Galo acaba passando depois no jogo de volta, mas o Galo perde o primeiro jogo pro Atlético no Mineiro. Temos nas quartas de final, no jogo da volta contra o Fluminense na Libertadores do ano passado, que o Galo passa pelo Daverson, pelos 2 gols do Daverson, porque o Hulk perde a penalidade com o tempo normal. A gente tem Corinthians e Atlético Mineiro ano passado, onde o Hulk acaba perdendo na penalidade máxima, na disputa das penalidades máximas. O Hulk acabou perdendo e o Corinthians acabou passando. E tivemos a final de sábado que ele acabou perdendo novamente. O Galo acabou com o vice. Ou seja, o Hulk, ele é um ídolo do Galo. Ele foi a cara dessa segunda maior era do Clube Atlético Mineiro, né? Só não superou a era que foi campeão da Copa do Brasil em cima do Cruzeiro e campeão da Libertadores. Mas também o Hulk vai ficar marcado por desperdiçar grandes chances pro Galo. A realidade é essa. Você pode aí colocar uma possível final de Libertadores contra o Flamengo há 4 anos atrás. Você pode colocar aí uma possível semifinal de Copa do Brasil contra o São Paulo em 2023. E você pode colocar o título da Sul-Americana de 2025. Então, assim, muito se fala do Reinaldo, que o Reinaldo é um grande ídolo, mas não conquistou muita coisa. Erros de arbitragem e tudo mais. O galera pipoqueiro ou não nos anos 80. O Hulk conquistou, mas ele perdeu muito. E perdeu muito por causa dele. Então, assim, existe toda essa questão de pessoal falando que os menins compraram o Atlético com a dívida que o Atlético tinha com eles. Então, eles financiaram a compra do Atlético há 6, 7 anos. Começaram a pagar o Atlético lá atrás. Então, botaram o Atlético, né, que sempre foi falado isso. Quem tá cuidando da administração são os menins. E o Atlético só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Vai comprar, vai melhorar. Comprou. O que aconteceu? Então, assim, é uma sacanagem com o torcedor do Atlético Mineiro, né? O cara que estava acostumado em 2020 a 2021 ver esse Atlético de 2024, 2025. É uma sacanagem. Porque o Atlético de 2024, a gente achava que o problema era o Milito. O Milito é um santo. Ele levar esse time pra final da Libertadores e da Copa do Brasil, ele é um santo. Tem que fazer uma estátua do Milito na frente da Arena MRV. Porque olha o nível desse time, né? Então, mais um ano que o Atlético entrega um trabalho miserável por torcedor, né? E contrata o Sampaoli. Então, a questão fica, Sampaoli encerra o trabalho, Sampaoli continua. Por mim, sinceramente, se existe ambição no Atlético Mineiro, se as palavras do 2026 vai ser diferente, do Menin não for só da boca pra fora, que me pareceu, que é uma nota que diz tudo e não diz nada, ano que vem não pode ter o Sampaoli. Não, vai ser mais um ano medíocre, mais um ano mediano, mais um ano que o Atlético nem fede nem cheira, né? E o torcedor
tá gravado com a promessa. Ele tá lembrando dos Menin 2020. E esse Menin, a partir do momento que comprou o clube, é medida de austeridade e a gente vê depois. Então, acho que se há ambição, não pode ter o Sampaoli. Se a gente for parar para analisar, o último bom trabalho do Sampaoli foi em 2019 com o Santos, né? Nem o trabalho no Atlético em 2020 foi bom, porque ele morre no meio do Campeonato Brasileiro, né? Depois é substituído em 2021 pelo Cuca, e aí o Atlético consegue os títulos que conquistou naquela temporada. Mas isso tudo é fruto de uma péssima administração do Galo, né? A gente vem alertando há muito tempo, né? O torcedor do Galo caiu no conto do Vigário, coisa que acontece no Brasil desde que o futebol chegou aqui, né? Pelo Charles Miller, porque em 2021 o torcedor do Galo falava não vai parar por aí, por isso que tá tendo desespero, por isso que tá tendo muita coisa e tudo mais. Quando bala no Rio de Janeiro, graças a Deus do jeito certo. Mas a gente vem alertando. Tava muito estranha essa injeção de dinheiro, construção de estádio. E cadê pagamento de dívida? Cadê prestação de contas? Cadê um planejamento, um orçamento? E a gente vê que, na verdade, era tudo um plano orquestrado para comprar o Galo em parcelas, né? Durante esses 4, 5 anos que eles só ficaram injetando dinheiro, e agora eles vão pagar a conta porque é o nome deles que tá lá, né? E a gente sabe, aquilo que eu trouxe já aqui no PNS Esportes, o Galo tem um problema maior do que, por exemplo, o Vasco, do que o Grêmio, que no último balanço a gente soube que o Grêmio duplicou a sua dívida em 3 anos. Que é o quê? O Galo, ele sempre pegou investimentos bancários, né? Se a gente vai lembrar aí, o Galo cai com patrocínio do BMG, da própria MRV. Então, quando você vira uma SAF e você tem muita dívida por empréstimos bancários, a recuperação judicial se torna muito difícil. Porque qual é a grande questão da recuperação judicial? É você assumir que faliu, que não tem como mais pagar os seus credores, e você vai falar, gente, eu vou pagar por 20%, tá? A dívida, sei lá, era de 10 milhões, eu vou te dar 2 milhões e aceita aí porque tu não ia receber nada. Só que a partir do momento que você é SAF, se o CNPJ tá com dívida, a dívida recai sobre o CPF. E o banco vai falar, opa, o Rubem Menin vai me dar calote? Não é bem assim. Não é bem assim que a banda toca. Então assim, você vê que o problema do Galo é muito grande e não há perspectiva de melhora, né? Então, tá complicado, né, pro torcedor do Clube Atlético Mineiro pensar em uma luz no fim do túnel, algo que possa se alegrar. Cara, é bem difícil e, assim, acho que essa pergunta que você fez do Sampaoli, se ele deve continuar ou não, acho que deveria nem ter vindo.